E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje, segunda, nós vamos dar início a um capítulo novo da unidade A, o capítulo 2, e vamos falar sobre o sistema digestório, antigamente chamado de sistema digestivo. Hoje o nome do correto, digestório. Página 33. Então, bora lá. Antes de começarmos a estudar as partes do corpo humano relativas à nossa digestão, nós vamos falar sobre os nutrientes, recapitulando um pouco do que a gente viu no capítulo anterior, mas de uma forma não tão detalhada. A gente vai falar sobre dois grupos de nutrientes quanto ao tamanho, e esse tamanho é importante para que as células possam receber seus benefícios, os nutrientes. Então, pessoal, nós temos as macromoléculas e temos as micromoléculas. Essas duas têm uma diferença que é crucial para a absorção da célula. A célula precisa absorver os nutrientes e eles podem estar de um tamanho tão grande que não entra. Então nós temos as macromoléculas, que são nutrientes que não entram na célula por serem grandes. Então a gente tem as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Esses três grupos de nutrientes, eles precisam passar por um processo de redução do seu tamanho através de processos químicos que vai acontecer durante a entrada do nosso organismo. Boca, na parte da ingestão, indo para o intestino, para o estômago e para os intestinos. E nós temos as micromoléculas. Pelo tamanho, nós já vemos que são as pequenas. Essas sim são as importantes para que entrem dentro da célula. Nós temos a água, sais minerais, vitaminas. Nós temos pedaços de proteínas, nós chamamos de aminoácidos. Pedaços de carboidratos, temos como exemplo a glicose, tem outros, mas a glicose é a mais famosa. Temos pedaços de lipídios, que são os ácidos graxos e o glicerol. Então são partes que se juntam para formar a proteína, para formar carboidrato, para formar o lipídio. Ou seja, enquanto que a água não precisa reduzir seu tamanho, porque a molécula de água é pequena o suficiente para entrar na célula, a proteína precisa ser quebrada em partes muito menores, chamadas de aminoácidos, para poderem entrar na célula e a gente usufruir de seu benefício. Carboidrato, mesma linha de raciocínio. Eu preciso quebrar os carboidratos em moléculas menores, chamadas de glicose, para que eu possa absorver. Beleza? Então, nosso corpo possui regiões especializadas na quebra dessas partes. Então, a gente vai entender quando chegar lá nessa parte. Então, vamos ver uma questão interessante sobre a digestão, certo? E sobre a emulsificação. Nome esquisito para dizer que nós só precisamos transformar partes grandes em pequenas. Então, digestão é uma coisa, emulsificação é outra. É um processo de redução de tamanho. Digestão também, mas os dois passam por processos diferentes. Bora entender. Aqui eu tenho um alimento, certo? Vamos dizer um pedaço de proteína. As enzimas são substâncias que existem, por exemplo, no nosso estômago, cuja função é delas quebrarem essa proteína em moléculas menores, os aminoácidos que eu acabei de falar. Nós então vamos ter um processo digestivo, o alimento digerido. Então uma molécula grande transformada em molécula pequena, uma macromolécula transformada em uma micromolécula. Isso acontece sob o processo de digestão. Tem que ter enzima na história. Bruno, o que é enzima? É uma substância química que nosso corpo fabrica para quebrar as macromoléculas, transformando elas em micromoléculas. Aqui eu tenho outro nutriente, certo? Vou botar, por exemplo, uma gordura, um pedaço de gordura, um lipídio. A gordura, ela é mais trabalhosa de se quebrar, ela dá muito trabalho. Então ela precisa primeiro passar por um processo de amaciamento. Ela vai ser amaciada, vai facilitar a ação das enzimas. Quem faz esse amaciamento é uma substância chamada de bile. Então essa substância pega a gordura, começa a transformar ela, deixando-a
um pouco mais macia, mais maleável, mais fácil de quebrar pelas enzimas. Então a bile tem a função de não digerir, ela faz uma pré-digestão. Então, enquanto as enzimas nós temos o alimento final digerido, a bile, o alimento fica pré-digerido. Então, a partir de agora, se eu observar aqui, ó, essas substâncias vão ser atacadas por enzimas especiais. E aí vai acontecer o processo de digestão. Então é só um amaciamento, essa emulsificação. As enzimas realizam digestão e a bile realiza essa emulsificação, esse amaciamento da gordura. Bruno, isso vale para carboidrato? Não. Isso vale para proteína? Não. Isso vale só para lipídio? Isso mesmo, só vale para lipídio, só vale para gordura, óleo que a gente come. Essas substâncias precisam passar pela bile para que eles sejam amaciados e com isso possam ser digeridos um pouco mais na frente, no processo de digestão, lá no intestino. Vamos lá. Na página 35, a gente tem as partes do corpo humano, certo? Que formam o sistema digestório, que tem quatro funções, podemos se dizer, dentro do nosso organismo. Vamos primeiro entender o que é a ingestão. Passa por um processo, não é só engolir, tem processos bem interessantes nessa primeira parte. Depois vamos falar de digestão, absorção e finaliza com a eliminação. Nosso sistema digestório passa por essas 4 etapas. Vamos para a primeira. Na página 36, a gente está vendo as partes do sistema digestório humano, onde primeiro eu vou ingerir o alimento, logicamente, pela boca, mastigar, se ele for sólido, lógico, líquido, facilmente vai descer, mas o sólido, ele precisa passar por um processo um pouco mais demorado do que o líquido. Então você não consegue engolir um pedaço de carne de uma vez, você precisa mastigar. Então, ó, na boca nós temos os dentes superiores e inferiores, ao todo 36 dentes nós temos, cuja função dele é mastigar, transformando pedaços grandes em pedaços menores, facilitando assim a deglutição para que mais tarde possa ser realizada a digestão. Então a função dos dentes, rasgar o alimento, segurar, mastigar, triturar. Função dos dentes, certo? Além dos dentes, nós temos a língua, né, cuja função básica é, além de sentir o gosto, ajudar o alimento de um lado para o outro na boca e ajuda na deglutição, você empurrar o alimento para trás da garganta, a língua ajuda a fazer isso no processo que é de empurro para a deglutição. E na boca nós vamos ter também uma substância importante na nossa digestão, que é a saliva. Então nós possuímos, pessoal, de cada lado do rosto, nós possuímos glândulas salivares aqui, ó, atrás da orelha. Nós temos embaixo do queixo e embaixo da língua. Essa daqui é que está embaixo da língua, ó. Olha o esguichozinho aí, ó. Isso aí, saliva, é produzida para que o alimento sólido seja facilmente mastigado e ajuda na deglutição, ajuda a escorregar pela goela. Também ajuda na digestão dos carboidratos. Na saliva existe uma enzima aqui que ajuda na digestão. Então a digestão já começa na boca, certo? Dos carboidratos, proteína não, gordura não, lipídio não. Só os carboidratos, por exemplo, pão, amido, alimentos de origem vegetal. Eles começam a digestão com a saliva. Não muito forte, mas começa, já temos o início. Depois que nós engolimos, o alimento passa por uma região chamada de faringe, que é o fundo da garganta. Então, no processo de engolir, nós temos na faringe uma estrutura, uma parte dobrável, chamada de epiglote. Olha ela aqui, ó. Olha, tá, olha, para cima, ó, baixou, ó, tá em cima, o alimento desce, empurra para baixo. Então, essa peçazinha aqui, ó, tá vendo? Chamada de epiglote,
tem a função de proteger a gente do engasgo. Esse tubo aqui maior, mais grosso, ó, é do aparelho respiratório. Isso aqui vai para os pulmões. Então é o ar que tem que vir para cá, ó, pela frente, ó, aqui no pescoço. Por trás da garganta, por trás dela, ó, tem um cano, ó, o alimento descendo por trás, tá vendo? Ó, por aqui. O alimento tem que vir para cá, para ir para o estômago. Se ele vier por aqui, pode ir para os pulmões e é onde acontece o engasgo da gente. Então a função da epiglota é importantíssima. Protege os pulmões dos alimentos. Quando você engasga, quer dizer que um pouco de água, por exemplo, geralmente de água, elemento líquido, desce um pouco para a garganta e dá aquela sensação horrível de engasgo. Porque a epiglote não fechou totalmente quando desceu. E um pouco de água acabou indo para a garganta. Nós temos depois da epiglota o esôfago, que é um tubo por onde o alimento vai descer até o estômago. Então olha aí, ó. Opa! O alimento vai descendo, chegou, ó, faringe, fui lá, ó. É um tubo, certo? Muscular, que tem contrações, ele aperta o alimento, empurrando ele para baixo. A gente chama isso de peristaltismo. São movimentos peristálticos que ajudam o alimento a ir para o estômago. Vou mostrar aqui, ó. Olha aí, ó. Essa partezinha aqui, ó, de aperto, está acontecendo um empurrão e o alimento desce para o estômago. Movimento peristáltico, tá certo? O nome disso. O estômago, quando o alimento chega, né, passa por todas aquelas partes que eu mostrei, chega ao estômago, vai acontecer o processo de digestão. O que é que nós temos no estômago? Nosso estômago é uma bolsa contendo um líquido ácido que derrete, que ajuda na digestão das proteínas. Então, esse ácido é produzido pela parede do estômago, ó. Tá vendo? Isso aqui, essa substância que vai atacar o alimento, provocando a digestão, provocando a quebra das moléculas grandes em moléculas menores, para que essas menores entrem na célula e a gente possa absorver seus benefícios. Então nós temos aqui essa bolsa que tem a função importantíssima. Pessoas que têm refluxo, que têm algum problema de azia, é porque o estômago da pessoa está um pouco a mais, certo? Quanto ao grau de acidez. E às vezes existe aqui na parte de cima do estômago uma estrutura em forma de válvula que, se der algum probleminha, e isso acontece em algumas pessoas, o ácido pode voltar e a pessoa tem aquela sensação de queimação, de azia, às vezes tem refluxo, é devido a isso. Porque a digestão, a etapa da digestão é necessária. Então bora lá. Nós temos aqui alguém que vai ajudar muito na digestão do nosso organismo, dos alimentos que entram no nosso organismo. Ele é o fígado. O fígado é um órgão muito regenerativo. Ele é um órgão muito poderoso, certo? Porque ele tem a função de limpar o organismo de substâncias tóxicas, além de ajudar na digestão. Então, vamos pegar aqui ele produz uma substância que a gente já falou anteriormente, chamada de bile. Olha aqui, ó. Quando o fígado fabrica a bile, que vai amaciar a gordura, ele guarda nessa bolsinha aqui, ó. A bile tem uma coloração meio esverdeada. O pessoal chama de fel. É muito amargo isso. E dessa bolsa que ele guarda a bile não é fabricada aqui, ela é armazenada. Ele manda por um pequeno um tubinho lá para o intestino para ajudar a amaciar a gordura. Eu tenho também outra pessoa importantíssima na digestão, o pâncreas. Então essa dupla sertaneja, fígado e pâncreas, ajuda na digestão do organismo, ajuda nos processos digestivos. O fígado amaciando a gordura, emulsificando, e o pâncreas é uma mistura de substâncias que derretem carboidratos, proteínas, lipídios. O pâncreas produz enzimas digestivas. Lembrando, a bile não é enzima. A bile é uma substância, mas não é uma enzima que digere, tá certo? Cuidado. E
ele fica aqui, ó, atrás e embaixo do estômago. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Olha aqui o danado, ó, a bile. Ela desce, ó, por um ducto, ó, tá vendo? Só pra vocês entenderem. Aí cai no intestino, ó, isso aqui é o intestino, ó. Esse tubo aqui é o intestino. E o pâncreas também, olha aqui, ó. Olha aí, ó, foi. Então são dois ductos que um vem de cima, secretando a bile, que vem do fígado. E o de baixo, as enzimas do pâncreas, que vão dar no intestino. Então a função, amaciar a gordura, no caso o fígado, a bile que ele produz. E no caso do pâncreas, digestão dos alimentos. Para a gente ver uma melhor, esclarecendo melhor. O que é que a boca faz? Além do processo de mastigação, na parte da digestão, viu? A boca faz a digestão dos carboidratos. O estômago tem enzimas que fazem a digestão das proteínas. No intestino, que é essa parte do que eu acabei de mostrar, a gente vai ver melhor na próxima aula. O intestino, ele tem a função de realizar a digestão dos carboidratos, proteínas e lipídios. Certo? As macromoléculas aqui, a grande parte sofre a digestão é no intestino. A grande parcela. Só que o intestino precisa da ajuda da dupla sertaneja, ó, fígado e pâncreas. O fígado produz a bile, que ajuda a amaciar, emulsifica, amacia os lipídios. E o pâncreas, que é o poderoso mesmo, ele faz a digestão de quase tudo, ó, carboidratos, proteínas, lipídios. Então ele é o cara. Qualquer problema que você tiver no intestino delgado, devido a algum problema de digestão, com certeza o fígado e o pâncreas estão envolvidos nisso. Tem algum problema nesses dois que está acabando levando você a ter um problema de digestão. Ok? Então, pessoal, beleza? É isso por hoje. A gente vai ficar nessa parte, nesse ponto 3. Na próxima aula a gente vai ver as partes subsequentes do aparelho digestivo. E até lá. Fiquem bem. Tchau.